Oi, tudo bem? Meu nome é Gomide. Nesse vídeo nós continuaremos sobre o conteúdo de articulações. Você aprenderá como trabalhar com o Hinge Joint 2D, o Relative Joint 2D e o Slider Joint 2D. Hinge Joint 2D. Bom, o Hinge Joint 2D ele simula efeitos de dobradiça. Ele pode ser utilizado também para simular efeitos de corrente. Suas principais propriedades são Use Motor, ele permite habilitar se haverá um motor que movimentará o componente. Temos o Motor Speed, que determina a velocidade do motor. Temos o Maximum Motor Force, que configura a rotação máxima com base na velocidade. Você também poderá marcar a opção Use Limits, que define o limite de rotação do ângulo. Uma vez marcado, você terá acesso às propriedades Lower Angle e Upper Angle, onde você definirá respectivamente o ângulo inicial e o ângulo final. Vamos então ao projeto. Com seu projeto aberto, crie uma nova cena. Então, na pasta Scene, clique no botão direito, Create Scene. Vamos chamá-lo de Hinge. Abra o Hinge. Aqui na pasta Sprite, vamos começar simulando uma corrente. Então, repare que nós temos uma imagem chamada Chain Link Sprite. Só que eu quero separar essas duas imagens. Então, eu vou lhe ensinar como podemos fazer para separar as imagens. Com a sua imagem selecionada, clique na opção Sprite Mode, onde está Single, mude para Multiple. Clique no botão Apply. Agora é necessário realizar a edição da imagem. Nós faremos essa edição através do botão Sprite Editor. Com o Sprite Editor aberto, clique na opção Slice, clique em Type e escolha a opção Grid by Cell Count. Vamos separá-la em duas colunas por uma linha. Então, onde está a opção Column in Row, você marque 2 no C e deixe 1 para o R. E clique na opção Slice. Repare que existe um corte branco no meio da imagem. Se você clicar do lado esquerdo, você tem a primeira área e do lado direito a segunda. Só que eu não quero separar por igual. Então, eu quero que a parte esquerda do slice ele pegue até o final da corrente. Então, para ajustar, você pode clicar aqui em Position, em W, que seria a largura, e ir ajustando esse número, onde está como padrão 45. Mude a largura para 60. Uma vez que alterado, a primeira imagem ela irá pegar toda essa parte da corrente, essa parte virada. Clique agora na outra sprite, a que está do lado direito. Repare que ela começa na posição 45 em X. Se a primeira termina na posição 60, então essa segunda ela deverá começar na posição 60. Bom, feito isso, clique no botão Apply e feche o seu Sprite Editor. Se você clicar agora na setinha do Chain Link Sprite, repare que agora ele tem duas imagens. Olha só, eu consegui separar os sprites. Selecione aqui o Blank Sprite, arraste para a tela. Vamos chamá-lo de madeira. Adicione um Rigid Body e um Box Collider 2D. Box Collider 2D. Ele já está com a edição bem justa, ok? E adicione agora o Rigid Body 2D. Selecione o Link Sprite e arraste para a tela. Vamos criar um prefab dele. Então, inicialmente, vamos determinar 3 características. Um collider, o rigid body e o componente de
junção, né, de joint. Vamos chamá-la aqui de corrente A. Então adicione um Rigibody 2D, Collider 2D. Vamos ajustá-lo, Edit Collider, perfeito. E agora vamos adicionar o Ring Joint 2D. Então, Ring Joint 2D, perfeito. Bom, vamos atracá-lo à nossa madeira. Então, com ele selecionado, arraste o componente madeira para esse Connect the Rigid Body. Então, clique em madeira e arraste para o Connect the Rigid Body. Perfeito. Vamos encaixá-lo bem próximo da madeira. Então eu vou deixá-lo mais ou menos nessa posição. E aqui, na nossa âncora, vamos atracá-lo em cima, na parte superior. Então aqui em Anchor, na posição y igual a 0, vamos jogá-lo para cima, ó. Certo? Vamos deixá-lo nesse ponto. Vamos fazer a mesma coisa para a outra imagem, essa imagem aqui. Vamos chamá-lo de corrente B. Adicione o Hinge Joint 2D, o Rigid Body 2D e adicione também o Capsule Collider 2D. Vamos ajustar o colisor. Perfeito. E agora vamos atracá-lo à primeira corrente. Então, o seu Connected Rigid Body ele vai receber a corrente A. Então, temos aqui a corrente A. Vamos posicioná-lo. Então, eu gostaria que ele ficasse mais ou menos nessa posição. E a sua âncora, eu vou posicioná-lo mais ou menos aqui, onde teria de fato a colisão entre os componentes. Bom, vamos ver como está ficando. Clique em Play e rode. Os componentes eles caíram. Vamos fazer o seguinte, clique na madeira, em Rigid Body, marque a opção estático. Outra coisa também, eu gostaria que essa corrente ficasse à frente da primeira. Então selecione a corrente B, Order in Layer e marque a opção 1. Perfeito. Então, executei o jogo, eu vou aqui agora na cena e vou arrastar. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não está conectado ainda definitivamente. Voltando ao projeto, na opção Auto Configure Connected Anchor, desmarque essa opção e rode novamente. Bom, estou executando, agora eu vou clicar na cena e vou movimentá-la. Vou movimentar o plank. Olha só. Então eu já tenho um efeito parecido com o de uma corrente. Vamos fazer o seguinte, vamos duplicar essas duas. Volte ao projeto. Só que agora eu vou transformar essa corrente A e essa corrente B em prefabs. Então, clique em Assets, Create, Folder, digite prefabs, ok. Vamos arrastar a corrente A até prefabs. Vamos arrastar a corrente B até prefabs. Perfeito. Vou adicionar então mais uma corrente A. Então selecionei. Essa corrente A, ela já tem todas as configurações, né? Já tem o Rigid Body, o Capsule Collider, o Hinge Joint. Só que o Connect Rigid Body, ele receberá o Connect da corrente B, né? Dessa primeira corrente B. Então selecione-o, arraste a corrente B, certo? E aqui vamos configurar o
a sua posição. Então, vamos organizá-lo aqui. Eu vou colocá-lo mais ou menos aqui. E o ponto das âncoras, eu vou determiná-lo mais ou menos nessa posição aqui. Vamos rodar e ver como é que vai ficar. Vou clicar em cena, vou mover nossa plataforma e olha só. Bom, vamos criar mais uma corrente para finalizar. Então, mesmo esquema, né? Arraste agora a corrente B, então temos corrente B1. Esse corrente B1 ele vai receber a corrente A1. Então, em Hinge Joint 2D, arraste a corrente A1, desmarque a opção... Acho que não precisa, vamos fazer o teste. Vamos deixá-lo aqui, nessa posição. Deixa eu desmarcar o guiso. Perfeito. E ele vai estar com essa coragem. Eu acho que isso aqui é suficiente. Vamos ver como é que ficou. Eu vou arrastar nossa madeira. E olha só. Temos aqui o efeito de corrente. Certo? Ok? Bom, agora eu vou adicionar também um peso a essas correntes. Então, clique em Sprites e selecione a opção, escolha, né, a imagem Egg Sprite, que seria esse peso. Vamos colocá-lo mais ou menos nessa posição. Esse componente ele deve receber um Box Collider 2D. Adiciono também um Rigid Body 2D. E acredito que... E agora precisamos colá-lo na corrente. Então ele também precisa de um componente de Hinge Joint 2D. Perfeito. E no caso, ele vai estar conectado com a corrente a corrente B1, certo? Então, selecione a corrente B1, clique e arraste e vamos fazer o teste. Vou clicar aqui na cena. Não ficou bem como esperado. Por quê? Porque nós temos que definir também a nossa âncora. Então, a ancoragem ela vai estar situada mais ou menos na ponta aqui. Então, deixa eu puxar a ancoragem mais ou menos nesse ponto. Vamos ver como é que ficou. Acho que agora ele está ok, né? Vou selecionar o plank e olha só. Então, eu posso fazer esse efeito aí. Se eu mudar, por exemplo, vamos supor que eu queira alterar essa corrente A, né? Eu quero que ela tenha uma força de quebra, de torque. Então, eu posso ter aqui o Break Force, por exemplo, ou o Break Torque. Lembrando que o Break Torque é para ângulo e o Break Force para força aplicada. Vamos colocar, por exemplo, 30. Opa, já quebrou. Beleza. Eu coloquei aqui a força como 100 e vou rodar. Olha só. Vou clicar em Scene para poder movimentar a nossa madeira. Então eu consigo movimentar bem, ó, mas se eu forçar muito, ó, eu tenho a quebra do joint, ok? Bom, esse é um exemplo do uso do hinge. Agora vamos fazer outro exemplo. Vamos pegar esses componentes, vamos colocá-lo um pouco mais à esquerda e vamos agora simular um efeito de dobradiça. Então, selecione o seu Plank Sprite e selecione um Ice Sprite, certo? No Plank Sprite, vamos chamá-lo de aqui de parede. E
as suas configurações, ele vai receber então um Box Collider 2D, já está ajustado, ok. Ele receberá também um Rigid Body 2D, perfeito. E o Body Type, coloque ele como estático. O iSprite, coloque-o, chame-o de porta. Vamos adicionar também o Rigid Body 2D. Vamos adicionar o Box Collider 2D. Nesse caso aqui nós teremos que fazer uma edição. Beleza. Vamos trazê-lo próximo à dobradiça, então a nossa parede. Então vamos colocá-lo nessa posição. E agora adicionemos em Edge Component o Hinge Joint 2D. Bom, no Hinge Joint, qual que vai ser a brincadeira? Vamos simular o efeito de uma porta abrindo. Então eu vou clicar aqui em Connect Rigid Body. Eu vou puxar a parede, certo? E vamos utilizar agora essa opção Use Motor. Então você marcará como verdadeiro. Vamos colocar com velocidade, por exemplo, de 10. Vamos ver qual será o resultado. Certo? Então ele vai girar, olha só, os 360 graus. Se eu mudar a minha ancoragem, eu tenho um efeito bem semelhante a de porta. Quer ver? Eu vou colocar a ancoragem aqui e vou rodar novamente. Deixa eu deixá-la mais maior, deixar ela um pouco maior essa velocidade, só para vocês verem que ele vai pegar os 360. Olha só, né? Que é o ângulo padrão, que é essa área verde. Então eu posso limitar essa área também. Então, se eu marcar a opção Use Limits, eu posso definir aqui em Angle Limits qual que seria o ângulo inicial e o final. Então, por exemplo, se eu coloco 270, esse é o limite, certo? Da sua movimentação. Eu vou colocar, por exemplo, 90. Então, a dobradiça ela só vai até 90 graus. Olha só. Então, repare que chegou em 90, ela para. Bom, para finalizar esse componente, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o nosso Aid Sprite, aperte Ctrl D para duplicá-lo e vamos pegá-lo aqui, essa duplicada. Vamos tirar o Hinge Joint, não tem necessidade, perfeito. Vamos reduzir o tamanho dele com Shift apertado, ok? E qual que é a simulação que nós faremos aqui? Vamos fazer um caso onde eu tenho um peso caindo sobre essa plataforma e ao cair ela vai ter o efeito de quebra, só que assim que ela concluir ela volta, certo? Ela vai voltar para o seu estado inicial. Então, se o meu motor speed 10 ele vai para baixo, então para que ele mude, né, a sua direção, eu devo colocar menos 10. Vamos ver inicialmente. Talvez eu precise mudar esse Maximum Ortho Force, mas vamos visualizar o que vai acontecer. Realmente ele ficou bem rígido. Vamos mudar esse Maximum Motor Force aqui. Altere o valor para 10. E vamos ver o resultado. Então, ele teve a força aí da colisão e ele retorna com o motor speed ao estado original, certo? Bom, então sobre o Hinge Fit, o Hinge Joint é isso. Vamos então ao próximo componente. O próximo componente é o Relative Joint 2D. O Relative Joint 2D ele permite que um componente mantenha uma posição relativa a outro. Então, quando eu quero que dois componentes sempre tenham uma distância entre um e outro, padrão, eu posso usar o Relative Joint 2D. Ele tem uma propriedade chamada Correction Scale,
vai servir para ajustar o comportamento entre as exposições. E esse comportamento ele vai ser influenciado de acordo com o torque e a força, certo? Vamos então ao projeto. Com o projeto aberto, crie uma nova cena. Então clique na pasta Scene, botão direito, Create, selecione a opção Scene. Vamos chamá-lo de Relative. Bom, vamos montar o seguinte cenário. Adicione uma coluna, adicione um Plank Sprite, 2 Plank Sprites, e vamos utilizar o nosso peso. Vamos adicionar também um peso, certo? Para cada um, vamos configurar um colisor e vamos configurar o rigid body. Eu vou fazer isso e já volto. Pronto. Adicionei agora o rigid body e o box collider em todos os componentes. Na pilastra, mude em rigid body o body type para static. Nesse primeiro plank, o plank 0, vamos chamar aqui de madeira A, vamos renomeá-lo. Madeira A, vamos renomear o segundo como madeira B. E esse componente vamos renomeá-lo como peso. Então no componente madeira A, coloque o seu body type também como estático. Vamos deixá-lo rente à coluna. E essa madeira B vai receber então nosso componente de articulação. Então clique em Add Component e digite Relative Joint 2D. Bom, ele ficará relativo à madeira A. Então, onde está a opção Connect the Rigid Body, arraste a madeira A. Repare que agora ele já tem a sua distância relativa. Eu vou deixá-la no ângulo de aproximadamente 90 graus. Ok. Vou deixá-la mais próxima. E o nosso peso, eu vou reduzir o tamanho desse peso. Esse peso sempre fica muito grande para nossos exemplos, né? Então eu vou reduzi-lo e vou deixá-lo aqui. Bom, vou rodar a aplicação. Repare que nada vai acontecer. Por quê? Porque o nosso Relative Layout, para que ele possa começar a produzir alguns efeitos, você deve organizar essas propriedades, o Max Force, Max Torque e o Correction Scale. Por exemplo, eu vou alterar o Max Force. Eu vou colocá-lo no valor 30 e repare o efeito. Então ele vai ter o efeito da deformação, né? Ele vai ter essa deformação, mas ele vai ajustar de tal forma que eles mantenham a distância relativa. Então isso sempre vai acontecer. Vamos agora entender um pouco do Correction Scale. Esse Correction Scale ele vai receber valores entre 0 e 1. Como padrão ele recebe 0.3. Então eu vou alterar esse valor para vermos o que vai acontecer. Quanto maior, quanto mais próximo de 1, mais ele ajustará a deformação, né, a correção entre a distância dos componentes. Quanto mais próximo de 0, ele já fará isso com mais dificuldade. Então, por exemplo, se eu colocar 0, repare que ele tem a deformação e mantém na sua última posição. Se eu marcar, por exemplo, 1, vamos ver o resultado. Olha só, então ele tem uma correção mais acentuada e ele joga o objeto, ele impulsiona o objeto, né? Vocês perceberam assim, esse impulsionamento. E repare que ele ficou aqui tremendo. Bom, enfim. Vou voltar para o valor 0.3 e vamos
verificar agora o torque. Faça o seguinte, no torque, coloque-o agora com o valor 100. Pegue também a madeira B e deixe um pouco mais a diagonal. Pegue também o peso e vamos ver o resultado. Olha só, então esse aí é o ajuste, né, e o que eu posso fazer com o torque. Repare que o torque também ele impulsionou o objeto, impulsionando ele para fora da tela. Bem, sobre o relativo é isso. Vamos então ao último componente. Slider Joint 2D. O Slider Joint 2D ele vai fazer com que um determinado objeto tenha um movimento até uma direção determinada. O pessoal usa muito em jogos o Slider Joint 2D para simular plataformas que ficam indo de uma direção a outra. Nós temos três propriedades: o Use Limits, que vai definir então essa movimentação, o limite inicial da movimentação e o limite final. Vamos então ao projeto. Com o projeto aberto, clique em Scene, Create Scene e vamos digitar Slider. No Slider e adicione aqui um Plank Sprite. Só um é suficiente. Adicione o Rigid Body 2D e o Box Collider 2D. Com os componentes adicionados e o objeto devidamente nomeado para madeira, clique em Add Component e digite a opção Slider Joint 2D. Bom, nesse componente eu devo setar algumas propriedades. O primeiro é o Use Motor, né, para que ele tenha um movimento. Então, eu marco o Use Motor como verdadeiro e o Motor Speed eu coloco a velocidade. Eu vou colocar aqui, por exemplo, velocidade 1. Aqui também temos a parte mais importante desse componente, que é o Use Limits. Então, eu vou marcá-lo e no Use Limits eu vou determinar qual que é o limite do movimento. Então, por exemplo, se eu colocar de menos 3 até 3, menos 2 a 2, perdão, vou colocar aqui de menos 2 até 2. Repare que ele cria uma linha. Então, o objeto ele irá mover de acordo com essa linha. Aqui no ângulo, eu vou deixar 0. Né? Eu vou marcar aqui, desmarcar o Alt Configure Angle. E vou marcar aqui como 0. Perfeito. E vou deixar minha âncora bem justa. Então, o que vai acontecer? O slider ele irá mover o componente até o final dessa bola. Então eu vou rodar e vou clicar em Scene para você ver a movimentação. Olha só. Certo? Então ele movimentou o componente até o limite dele. Certo? Se eu colocar menos 1, ele movimenta no sentido oposto. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, menos 1. Olha só. Então ele vai até o limite. Bom, se eu quiser fazer com que esse motor speed ele fique indefinidamente, né, que ele fique rodando, indo de um lado para o outro, né, infinitamente, eu preciso fazer um código. Então vamos fazer esse código. Aqui em Assets, clique com o botão direito, Create Folder. Vamos chamar essa pasta de SRC. Na nossa pasta SRC, clique com o botão direito, Create C# Script. Vamos chamar essa classe de Move Joint. Pressione Enter e vamos abrir o código. Com o código aberto, vamos trabalhar com dois objetos. Vamos colocá-lo como public. O primeiro objeto é o Slider Joint 2D. Vamos chamá-lo de Slider. E o segundo objeto
é o Joint Motor 2D. Vamos chamar de motor. Em Start, vamos configurar o motor para que ele receba o motor do slider. Então, motor recebe slider.motor. Ok. Bom, em Update eu preciso então fazer a verificação quando ele chega em cada um dos limites. Então, como que eu faço essa verificação? Se o meu slider ponto limit state foi igual ao join limit state 2D ponto lower limits, significa que ele chegou no limite mínimo. Se ele chegou no limite mínimo, eu vou mudar a direção do motor. Então, meu motor recebe meu motor ponto motor speed recebe o valor 1 para ele mudar a direção. E agora faremos o mesmo quando ele chega no limite upper, né? Então, se slider ponto limit state foi igual ao join limit state ponto upper limit, então meu motor ponto motor speed vai receber menos 1. E aí no final eu preciso sobrepor o atributo motor por esse que foi alterado. Então, slider ponto motor recebendo o motor criado. Vamos voltar ao projeto. No projeto, selecione a madeira e arraste o código move joint para Edge Component. Tome cuidado na hora de arrastar o código, porque se você arrasta de qualquer jeito, olha só, ele não funciona, certo? Então, na hora de arrastar, certifique-se que você irá arrastar o arquivo para baixo do Edge Component. Olha só, arrastando para baixo, repare que ele cria um ícone de inserção. Então, eu consigo inserir o código, tudo bem? No slider, vamos definir a madeira, que é o componente aí que vai ser utilizado, que possui Slider Joint 2D. Rodando a aplicação, olha só. Então eu tenho esse movimento agora infinito, certo? Bom, vamos então, para completar, vamos definir mais dois movimentos, duas madeiras. Então, vamos duplicá-lo aqui. Ctrl D, madeira 1. Vamos chamar essa madeira 1 de madeira B. Nesse madeira B, a ideia dele será movimentar na vertical. Então, vamos puxar essa âncora, né? Puxa essa âncora para o centro do componente. E aqui no Angle, em vez de 0, coloque 90. Já vamos aproveitar e duplicar também essa madeira B. Então, Ctrl D. Coloque essa madeira C nessa posição. Eu acho que aqui. Pode ser aqui. Isso. Nessa posição aqui, eu acho que fica legal. Puxa a âncora dela, ok. E agora vamos colocá-la na diagonal. Então, se eu quiser colocar na diagonal, eu posso mudar o ângulo, por exemplo, para 45. Então, ela ficaria na diagonal. Vamos ver o resultado. Olha só. Então, aqui eu tenho o resultado de todas as plataformas. Cada uma com sua respectiva posição. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha. E te vejo até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.